Vamos falar mais sobre vacinas, sobre a pandemia com a Melissa Palmieri, que é coordenadora médica de vacinas do Grupo Pardini. Melissa, boa tarde. Boa tarde, Denise, Bom, e nós todos que estamos estão ouvindo. Obrigada. Nós estamos aí na expectativa de que comece a vacinação aqui no Brasil. A Anvisa recebeu o pedido de registro para uso emergencial da Coronavac. Agora tem 10 dias para avaliar, analisar toda a documentação que foi apresentada e autorizar, talvez, o uso emergencial. Eu queria saber, Melissa, como é que você está avaliando essa situação toda que nós temos aqui no Brasil hoje em relação a essa possibilidade de início da vacinação? O governo também teria encomendado outras vacinas, a vacina de Oxford. Eu queria saber qual a sua expectativa. Olha, eu digo que é positiva e negativa. Positiva porque temos agora uma vacina que ela já está em território brasileiro, que pode ser aplicada, e negativa porque nós estamos vendo situações, até a gente fala, a política se intrometendo no que tecnicamente deveria acontecer, de o quanto antes iniciarmos essa vacinação. É lógico que com hoje sendo solicitado a emergência, né, de uso dessa vacina Coronavac, nós temos aí um tempo processual de 10 dias para receber essa liberação e deflagrar o processo. E eu digo negativo também, né, Denise? Hoje, nesses últimos, de ontem para hoje, enfim, 200 mil óbitos. O Brasil é o segundo país com maior número de mortos relacionados a essa pandemia. Então, eu vejo positivo, animador os dados apresentados ontem em coletiva de imprensa, embora nós estejamos, como cientistas, esperando as publicações, mas é um dado robusto. Teve um comitê externo austríaco que deu esses dados para o Instituto Butantan, então é algo positivo, mas eu quero que ele seja mais positivo na hora de efetivarmos a vacina realmente nos brasileiros. É muito difícil você conviver com a possibilidade de, em vez de você ter uma colaboração no governo federal, ele acabar atrapalhando os planos que se tem, pelo menos em relação à vacina que está sendo produzida e já foi importada aqui para o Brasil pelo estado de São Paulo, mas que pode ser vendida também para outros estados. Nós temos cidades também encomendando ao Instituto Butantan, e aí, de repente, o governo vem com um plano que é até relativamente vago em relação à imunização em todo o país, a aquisição de insumos. Teve até a decisão do ministro Lewandowski em relação às seringas e agulhas que São Paulo fez um estoque para não haver a possibilidade de o governo federal, de o ministério querer reter esses insumos, porque não se preparou previamente. Então é difícil você conviver com essa situação, né? Em realidade, Denise, é isso o que todos nós, enquanto profissionais da área da saúde e brasileiros em geral, queremos é vacinas e pessoas vacinadas. Essas questões que estão sendo entraves para que se efetive são prejudiciais para que tenhamos mais mortes no nosso país, porque infelizmente as pessoas não têm respeitado as questões de aglomeração, muitas pessoas continuam negando a existência dessa crise sanitária a qual estamos vivendo, acreditam eu digo, em receitas miraculosas, fala, dane-se, se eu pegar esse vírus, eu tomo isso daí, eu vou me curar. E não é por aí. Nós vemos, se convida essas pessoas convido não, óbvio, não daria para ir, mas pesquise como estão as UTIs, que não tem só pessoa idosa, grupo de risco, infelizmente acomete pessoas que ainda desconhecemos alguns fatores de risco. Então, nós precisamos o quanto antes e está nesse processo aí de briga política. Se começa dia 20, o Estado de São Paulo falou que sim, estamos preparados. O ideal é que o Plano Nacional realmente começasse dia 20 de janeiro, porque temos vacinas em território, mas se não começar, o Plano Nacional quer prejudicar o Estado de São Paulo, que está extremamente acometido pelo vírus, impactado, a iniciar dia 25, que já tem todas as cidades preparadas para tal. Então, fica muito complicado esse jogo de que data começar, mas que ela seja o quanto antes, porque temos sim uma vacina segura e efetiva para aplicar nos brasileiros. Diferente, já temos 17 milhões de doses aplicadas no mundo todo e o Brasil, o terceiro país com o maior número de casos no mundo, não começou nenhuma vacina. E ao contrário do que foi dito também pelo Ministério da Saúde, a Pfizer divulgou uma nota ontem dizendo que ofertou a vacina para o Brasil e seria uma quantidade enorme de doses. A gente também já poderia ter começado a vacinação, como outros países estão levando adiante, ainda que seja uma coisa demorada. Quanto mais cedo você começa, mais cedo você começa a produzir resultados, né?
Exatamente, essa é a importância. As pessoas gostam do número mágico, Denise, de falar quando que eu vou me ver livre de máscara, quando eu vou poder me aglomerar, encontrar as pessoas que eu amo. Tem pessoas, às vezes, que me escrevem, dizem, eu faz mais de um ano que eu não visito minha mãe, porque minha mãe é de risco. Então, as pessoas querem esse momento. Só que, enquanto nós ficarmos nessas discussões de, não, tem que começar nacional, começar estadual, nós temos o produto, nós temos que efetivamente trazer essas vacinas. E aí é um outro desafio, né, Denise? Porque se nós, por exemplo, segunda-feira eu falasse, temos a vacina, nós temos que os grupos destinados procurarem e se vacinarem, porque aí sim nós vamos começar a reduzir o número de casos, o número de óbitos, mortes, e aí nós vamos caminhar para aquele normal que tanto nós, todos os brasileiros, queremos viver. E nós estamos numa curva complicada, o estado de São Paulo anunciou, daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes, tem algumas restrições a mais por regiões da cidade, do estado que estão mais comprometidos, mas os números, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa assustam demais também em relação às mortes, né? Nós chegamos a essa marca dos 200 mil, os Estados Unidos com 4 mil em um único dia. Eu tenho colegas que trabalham em Londres e a situação em Londres está extremamente assustadora. Tanto médicos e uma paramédica, que é até uma amiga minha, falou: Melissa, da primeira onda para a segunda onda, eu estou tendo muitos óbitos, mortes em casa. Ou seja, não conseguem nem chegar no hospital para que tenham atendimento. É lógico que existem diferenças de estruturas de saúde, né? Cada país, por exemplo, ela é paramédica, ela fala que no protocolo dela, ela precisa 20 minutos tentar reanimar aquele caso e se não conseguir, nem vai levar para o hospital. Então, depende do fluxo e da trajetória que os governos estão pedindo para se direcionar ao serviço de saúde. Mas o fato, Denise, é isso que você colocou. Existe uma nova cepa aí que é mais transmissível, o vírus não nos deixou e as pessoas cansaram e elas começam a se aglomerar. Então, enquanto nós não tivermos mais uma ferramenta, porque usar máscara, distanciamento, lavagem das mãos, são ferramentas essenciais que nós não podemos deixar, nós precisamos da vacina, que é mais uma, para devagar nós diminuirmos esses índices de incidência de ocorrência de mais casos de Covid nas nossas cidades. E tem essa questão da reinfecção que durante algum tempo se tratou quase como fake news, quando a pessoa falava que estava sendo reinfectada, inclusive os médicos duvidavam um pouco, que é uma doença diferente, que não se sabe exatamente o que acontece, mas agora já temos vários casos comprovados de reinfecção e esse caso na Bahia é de uma outra variação do coronavírus, né? Exato, essa variação da África do Sul, que vem também, era questão de tempo, né, Denise? Porque nós estamos num mundo globalizado, o Brasil ele não fechou efetivamente fronteiras como aconteceu em outros países, então era uma questão de tempo dessa cepa chegar, ou eventualmente é uma capacidade mesmo do vírus de mutar. Então, quanto mais tempo nós deixarmos ele se proliferar e livremente aí ele poder mutar, é um risco social também, que a gente vai estar postergando mais ainda o tempo da gente voltar na normalidade. Uma questão muito importante também que você falou da reinfecção, Denise, é que assim, os números que nós vamos ter pelo Ministério da Saúde serão Opa, Pode prosseguir, tá ok. Tá, é que tá com a bateria baixa. Os números serão infinitamente menores do que a realidade vai acontecer. Por quê? Muitos casos na prática que os médicos estão pegando de reinfecção não consegue se detectar aquela amostra que foi coletada lá em março, abril, maio, porque o laboratório descartou, era um quantitativo muito grande. Então, na prática, os números apresentados serão infinitamente menores do que, na realidade, os médicos estão vendo. É óbvio que não é tanto, a reinfecção não é tão frequente, mas ela existe e o número vai ser um pouquinho maior do que nós vamos ter de apresentação aí pelo Ministério da Saúde. Essa é a realidade. Conversei com a Melissa Palmieri, que é coordenadora médica de vacinas do Grupo Pardini. Melissa, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho a todos.